Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um webinar organizado em colaboração entre o Instituto de Medicina Tropical e a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Depois do sucesso dos outros webinars, esperamos que hoje também seja um sucesso. Trazemos um tema muito relevante, tendo em conta que a pandemia do Covid nos surpreendeu em vários aspectos e que obrigou em muitas dimensões a sociedade a criar respostas quase de imediato, de emergência, portanto, temos hoje aqui um conjunto excelente de convidados que tiveram um papel fundamental nas suas diversas áreas, no terreno, ajudando a mitigar muitos problemas, coordenando a unidade, de maneira que efetivamente houvesse capacidade de resposta e reduzisse o risco de ter maior impacto esta pandemia. E, portanto, hoje iremos então falar deste tema. Eu vou começar já, porque temos que começar por alguém, pelo Sr. Brigadeiro-General Belchior da Silva, que é licenciado em Medicina pela Universidade de Agostinho Neto, especializou-se em Sistemas de Informação e Cuidados Primários, na Escola de Higiene e Medicina Tropical da Universidade de Liverpool, e onde terminou o mestrado em Saúde Comunitária e Administração de Saúde na Faculdade Teórica de Medicina da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e neste momento está a preparar um doutoramento na Universidade Internacional dos Estados Unidos, e esteve muito ligado à vida militar, não é? E é professor, neste momento, professor auxiliar do Departamento de Saúde Pública da Universidade de Agostinho Neto, e esteve envolvido no estado de emergência e neste âmbito do Covid. Portanto, Sr. Brigadeiro-General, por favor, a palavra é sua. Por favor, ligue o som. Muito obrigado, professor Lapão. Estimados colegas, em primeiro lugar devo agradecer o convite que me foi formulado, que é muito importante, pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical, e para passar um pouco da experiência e da minha participação pessoal no quadro da pandemia global. Portanto, eu começaria por resumir a minha apresentação no primeiro slide, por favor, em que tenho os fatores que determinam e condicionam a situação, a evolução da epidemia no nosso país. A seguir. Portanto, problemazinho com os slides. Portanto, então aqui, em resumo, aquilo que eu vou dizer, os fatores condicionantes da resposta no país e os fatores determinantes. Portanto, para a apresentação, preferi este esquema que espelha um pouco aquilo que é a abordagem epidemiológica aos quadros pandémicos e epidémicos. A seguir. Então, temos nos fatores condicionantes da resposta extra-hospitalar aquilo que se passou no quadro de desenvolvimento social, e nós, portanto, temos que ver as condicionantes que o nosso país tem, particularmente localizado em África, portanto, com ainda problemas do desenvolvimento social ligados à iliteracia, às debilidades dos cuidados de saúde de proximidade, à cultura e barreiras, principalmente a aproximação à igualdade de género, a ruralidade, que é o outro fator também condicionante muito importante. Depois, os fatores económicos, que também jogam um papel importante da pandemia, no referente à água e saneamento, o desemprego, a pobreza, a fome, os megasubúrbios que têm em causas múltiplas da guerra, de oportunidades, de gentrificação, etc. O fator económico joga aqui um papel extremamente importante, porque, de facto, o desenvolvimento económico da África não tem sido aquilo que poderia ser. A seguir. Depois temos de fatores positivos.
portanto, que determinaram a resposta até aqui. Nós temos a declaração de emergência e calamidade, que foi feita em tempo oportuno. Foi muito importante esta declaração, porque permitiu diminuir aquela previsibilidade de catástrofe que havia relativamente aos Estados africanos, devido às suas condições especiais, teria uma expansão muito rápida da epidemia e, portanto, esta declaração de emergência do Estado foi muito importante. Também a distribuição da água gratuita, como sabemos, os nossos níveis da água canalizada da oferta à população ainda não é grande, é pequena, mas houve esta prontidão em oferecer água gratuita aos grupos mais vulneráveis. Houve também a potenciação do saneamento do meio, a potenciação da produção nacional de produtos de higiene, que foi outro passo fundamental, não importar estes produtos, mas serem feitos no país. As medidas de proteção a comunidades desfavorecidas, devido ao estado de pobreza. A introdução do ensino à distância aqui foi também um dos passos importantes, que não tinha relevância até esta altura e passou a ter com a situação de confinamento da pandemia. O resgate humanitário dos cidadãos nacionais em vários países e a organização da quarentena e isolamento institucionais foram também passos importantes do Estado do mundo. A sociedade civil tem um grande engajamento com o empresariado nacional e mesmo estrangeiro aqui no país, no apoio às famílias menos favorecidas, os cantores, pessoas singulares, todos envolveram-se em facilitar a vida aos grupos mais vulneráveis. O sistema de ensino superior, que organizou todo o apoio académico ao Ministério da Saúde, com a introdução também do ensino à distância pelas entidades privadas. A seguir. Portanto, ainda, fatores positivos, tivemos a comunicação social, foi uma resposta nunca vista dos órgãos de comunicação social, com programas em toda a sua grelha e agora, quase de hora em hora, traduzidos para as línguas nacionais, a fazer a abordagem da pandemia, também como entrevistas e análises da comunidade médica ficou muito envolvida nos meios de difusão massiva, quer estatais, quer privados, né? As projeções mundiais sobre a evolução da epidemia, portanto, a imprensa tem uma resposta extraordinária. E da comunidade também, a comunidade teve a sua resposta, mesmo de pessoas individuais. A produção de sabão, por exemplo, foi desenvolvida artesanalmente. As máscaras foram desenvolvidas artesanalmente e até introduzido o conceito de moda na sua... Quer dizer, ter uma máscara igual ao vestido tornou-se muito usual entre nós, nas nossas comunidades. E a promoção para a saúde. A seguir. Os fatores negativos de resposta. Ainda, claro que não foram só coisas positivas, ainda temos coisas negativas, muitas ligadas aos valores culturais. O valor cultural joga um peso fundamental quando queremos comparar principalmente os países africanos com os países do resto do mundo, devido ao convívio ativo familiar, que é muito grande no africanismo. Nós não vivemos isolados, o nosso vizinho é quase a nossa família, é muito diferente das outras sociedades. O associativismo e as crenças religiosas que também jogam um papel crucial, porque é difícil controlar. Os fatores ligados à pobreza, o imparável comércio informal, que movimenta milhões de valores da moeda em toda a África, e, portanto, põe as pessoas muito juntas, sem distanciamento e sem conseguir controlar efetivamente o confinamento. Porque são grupos que saem diariamente, porque aí está a sua subsistência e faz, portanto, negligencia o distanciamento social. Ligados à literacia, porque a educação joga um papel fundamental e onde há um nível de literacia
muito alta, mais resistência ao uso da máscara, violação das regras sanitárias, etc., como ocorreu em alguns casos. Assim, ainda ligados à educação, portanto, antes, a educação para a saúde. Eu penso pessoalmente que deve ser mais disseminada, deve aproximar-se mais das comunidades rurais e urbanas, porque a transmissão de conhecimentos funciona muito na oralidade e então é preciso estar lá. Um fator é que começou a desenvolver-se a estigma e a discriminação também, muito importante, é preciso lutar contra isso. É preciso arranjar soluções para o controlo dos transportes popularizados, digamos, o fenómeno do mototaxismo, que nós vemos muito nas comunidades em África e não vemos noutros países. Sobre os sistemas de saúde, a rede deficiente ainda dos cuidados primários de saúde, portanto, de centros, postos médicos e esta medicina de proximidade. Portanto, é um fator negativo da resposta. Portanto, em conclusão, poderia dizer que esta é uma imagem tirada de uma comunicação feita por um professor americano sobre a evolução da economia e, digamos, a África está no lado esquerdo da curva de Gauss, a curva de Gauss, onde nós vemos a imagem do quão é difícil controlar o distanciamento e o confinamento pelas razões óbvias, enquanto que o resto, principalmente a Europa e a Ásia, neste momento, já estão no desconfinamento gradual, onde estão a fazer balanço sobre a sua experiência que viveram e a perspectivar o futuro para que isto não volte a acontecer, mesmo em sociedades onde existem sistemas de saúde muito bem organizados. É, em resumo, o que eu trago para a apresentação e fico disposto a qualquer pergunta que queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Melchior da Silva, por fazer aqui uma revisão das temáticas que afetaram o contexto angolano e obrigado pela clareza e pela prontidão em chegar e ter cumprido o tempo. Passava agora, então, iremos voltar a estas questões, por um período das questões, e eu passava agora ao Tenente-General Marcos Fronha e agradeço desde já a colaboração do Estado-Maior das Forças Armadas neste webinar. Portanto, desempenha funções de chefe de Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares e está habilitado com o curso de Infantaria da Academia Militar e ao longo da sua carreira prestou serviço em várias unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército e das Forças Armadas. Foi segundo comandante do Comando das Forças Terrestres e desempenhou cargos de Deputy Force Commander na MINUSCA, a República Centro-Americana, e em termos internacionais foi também chefe da assessoria do projeto dos comandos da CTM Angola em 1995, adjunto do Exército da Presença Militar Nacional na OTAN e Deputy Commander da KFOR. E, portanto, sabemos que teve um papel muito importante no contexto do papel das Forças Armadas no Covid-19 e, portanto, por favor, queríamos ouvir o seu testemunho sobre o papel que foi feito desempenhado pelas Forças Armadas e que outros desafios também para o futuro podem ser contemplados com a ajuda das Forças Armadas. Muito obrigado. Por favor. Nós estamos a ouvi-lo. Qualquer coisa aqui sonora. Não vamos sem ouvi-lo. Senhor Tenente-General, pode aumentar o som do seu computador? Não o conseguimos ouvir. Está ativado o micro, mas não está com som.
Se calhar sugiro-lhe que saia e volte a ligar-se pelo link para ver se resolvemos esta questão técnica. Professor Luís Lapão, quer avançar para o próximo orador? Sim, portanto, ok, muito obrigado. Então passamos então ao Dr. Miguel Osório. Que também está em Luanda, que é diretor clínico em Angola da Internacional SOS, desde julho de 2019. Neste país trabalhou como diretor médico da Clínica Internacional do SOS, em Talatona, e como médico de saúde ocupacional na mesma cidade. Entre 1915 e 2016 esteve no Cazaquistão como diretor médico e desempenhou funções como médico de controle de infecções no combate ao ébola na Libéria. Licenciou-se em Medicina e fez agora pós-graduação em Medicina Ocupacional pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. A Internacional SOS tem aqui um papel importante também no Covid-19 e, portanto, queríamos imenso ouvi-lo sobre a sua experiência e aquilo que nos recomenda para o futuro. Por favor. Boa tarde a todos, agradeço o convite. De salientar também que o meu background é em medicina interna, fiz também pós-graduação de medicina ocupacional, mas estou mais ligado à medicina interna e à emergência do que propriamente à medicina ocupacional. A SOS é uma empresa privada e como tal representamos o setor privado, que em alguns países é de extrema importância, principalmente no apoio à indústria. Angola, como sabemos, por exemplo, no caso particular de Angola, tem uma forte dependência da indústria do oil and gas e a nossa empresa permite que haja uma continuidade dos mesmos serviços e uma continuidade da própria indústria no sentido de dar segurança às operações no dia-a-dia, principalmente no contexto de uma pandemia, como é o caso. A nossa presença em Angola resume-se a clínicas, portanto temos 3 clínicas em Angola, sites, portanto quase todos os sites offshore das grandes companhias têm staff médico da International SOS e também fazemos a medicina do trabalho como do Fit for Duty para as mesmas posições offshore. Além disso, coordenamos tudo o que é emergências offshore, em termos de ir com um médico e enfermeiro num helicóptero para resgatar pessoal. Neste contexto da pandemia, demos essencialmente, juntamente com as autoridades, porque esta parceria não seria possível sem uma aproximação às autoridades e sem estarmos lado a lado, e demos essencialmente apoio em algumas atividades, nomeadamente a monitorização de quarentenas, que desde cedo Angola tomou iniciativas de louvar em termos de fecho de fronteiras, de tentativa de controle de infecção, e nós desde cedo temos estado ligados à manutenção das quarentenas, à colheita de zaragatoas para os trabalhadores que vão para offshore e que vêm para o país, usando também, além destas atividades mais físicas, entre aspas, trazendo também a tecnologia para este meio e possibilitando, por exemplo, a telemedicina, a consulta mesmo com especialistas para várias plataformas offshore, fazendo com que haja menos circulação de pessoas e que se consiga, de certa forma, manter o apoio na saúde. Recentemente também criámos uma unidade de isolamento ou tratamento para doentes positivos para a Covid-19. Mais uma vez, esta unidade exclusiva para a indústria do oil and gas, assim como houve outras unidades criadas para certos setores da população. Esta unidade é uma unidade multidisciplinar com médicos e enfermeiros de vários países, inclusive angolanos, como é óbvio, e temos capacidade de cerca de 10 camas atualmente com potencial de crescimento dos mesmos. Além disso, também temos um serviço que é fulcral, não só nos tempos de pandemia, mas também nos tempos normais, digamos assim, que ainda se pode aplicar o tempo de normal, que são as evacuações de doentes críticos para fora de Angola. Por exemplo, hoje estamos a gerir uma evacuação de um cidadão português para Portugal e impossibilitamos, mesmo com as fronteiras fechadas, manter os aviões de ambulância para quando a capacidade local médica está
explorado ao máximo, tirar pessoas daqui para upgrade de cuidados. Também proporcionamos aos clientes serviços de consultoria, que neste tempo de pandemia foram fulcrais para, mais uma vez, para a continuidade de negócios, não só para o oil and gas, mas para qualquer empresa privada, de construção, da banca, em que conseguimos, através de colocação de staff médico ou de enfermagem, dentro dos próprios staff dos clientes, fazer com que haja uma aplicação das boas práticas e da manutenção da segurança em cada ambiente de trabalho. Acho que, resumidamente, esta é a nossa atividade. Agradeço uma vez mais o convite e estou aberto a perguntas, se for esse o caso. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Miguel Osório de Castro, pela clareza também e de mostrar que o papel das organizações privadas também é importante, sobretudo para dinamizar a economia, e de facto iremos depois explorar nas questões como é que efetivamente conseguiram desenvolver tanta coisa tão rapidamente e conseguir dar resposta tão ágil àquilo que são as demandas tão surpreendentes que o Covid nos obrigou. Pronto, iremos depois explorar isso nas questões. Então, passava agora ao Sr. Tenente-General Marcos Sorronha. Será que já conseguimos? Não estamos a ouvi-lo. E agora, consegue? Excelente, excelente. Bem-vindo, boa tarde, força. Esta parafernália aqui militar das comunicações, para ter uma série de microfones aqui incorporados e estava difícil eu assumir. De qualquer modo, muito obrigado, peço desculpa por este pormenor aqui inicial. Queria começar por de facto, cumprimentar os colegas de painel, os moderadores e os oradores, e a audiência, claro, também. Uma palavra muito especial para o General Belchior da Silva, que eu não conheço pessoalmente, mas enfim, pelas ligações que tive a Angola noutros tempos, e que vou mantendo de algum modo também com grandes amigos que tenho lá. E um agradecimento também ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical pelo convite às Forças Armadas para participar neste evento, para de algum modo darmos aqui, eu tentar dar alguma nota daquilo que tem sido o papel das Forças Armadas no apoio, enfim, à comunidade em termos da pandemia do Covid, mas também aquilo que em termos internos também tem sido necessário fazer para também nos mantermos prontos. Passando diretamente, de facto, ao assunto, e visto que o tempo não é muito, eu pretendo tocar aqui 3 temas de forma muito rápida. Algumas considerações iniciais sobre a pandemia e, enfim, os efeitos não só médico-sanitários, mas de outra natureza. A ação das Forças Armadas, que é de facto aqui o cerne das minhas palavras, e concluir por uma coisa que é muito, enfim, que nós os militares temos muito carinho, que é as chamadas lições aprendidas, ou lições identificadas numa primeira fase, antes de algum modo incorporarmos aquilo que é a experiência que vamos tendo para melhorar a nossa performance. E eu começava nas considerações iniciais por uma constatação que eu julgo, enfim, que toda a gente, que é clara para toda a gente, mas o que é a realidade é que a pandemia já consta, enfim, do que nós chamamos o cardápio das ameaças às comunidades humanas neste século XXI. E a probabilidade de ocorrência, se nós vimos alguns dos estudos estratégicos de segurança, era considerada elevada em alguns dos estudos e, portanto, mas a primeira constatação que nós podemos fazer é que, à primeira vista, a pandemia não constaria das responsabilidades, ou aliás, das prioridades estratégicas dos Estados, em termos daquilo que nós, enfim, em terminologia militar, chamamos as capacidades de planeamento das estratégias genéticas, que é a estratégia para a construção de capacidades, as estratégias estruturais, que é organizar o sistema para responder, e depois a operação, que é as estratégias operacionais para a operação no terreno e para o combate e a mitigação à pandemia, e são estas capacidades que de algum modo habilitam os Estados para o combate às ameaças, e neste caso concreto da pandemia, para a ação deste novo coronavírus. Ao mesmo tempo, constatou-se também, ou pelo menos eu constatei, e enfim, não sou o único, alguma impreparação para lidar com uma crise que foge àquilo que os Estados estão habituados a lidar em termos de crises, são normalmente crises típicas de segurança, ou de defesa, ou de relacionamento internacional,
onde os Estados são mais ou menos, enfim, hábeis a lidar nesse aspecto, mas esta crise, que é uma crise não só nacional, mas também com contornos internacionais, enfim, tem sido difícil de lidar, porque é uma crise que, enfim, à semelhança de outras, mas esta tipicamente é multidimensional e transversal a diversas áreas e setores, e tem uma característica que também não é muito comum, que é uma componente de liderança forte na área médico-sanitária. E, portanto, que, de algum modo, pode trazer problemas de articulação e de estrutura na liderança da gestão do fenómeno pandémico, por assim dizer, seja nacional, seja internacionalmente. A evolução da pandemia, isto é uma constatação também, não foi simultânea à escala global, portanto, progrediu no tempo e no espaço da forma que nós conhecemos. No nosso caso concreto, de Portugal, foi afetada, enfim, podemos dizer, mais ou menos pelo que conhecemos hoje, cerca de 2 meses depois da China, onde ela, de algum modo, parece que teve o seu início, o que nos deu uma situação de vantagem de acompanhar a evolução da situação, por assim dizer, e de algum modo ver a experiência como os outros lidaram com esta questão, mas trouxe-nos à partida uma desvantagem, entre outras, que foi a experiência que tivemos de dificuldade de abastecimento de equipamentos de proteção individual e outras coisas que eram necessárias, ventiladores, recursos críticos, por assim dizer, no mercado internacional. Portanto, esta evolução da pandemia não foi só uma vantagem em termos de chegar cá um pouco mais tarde e chegará mais tarde a outros países, ou tentar chegar mais tarde a outros países, traz esta questão também, que eu julgo que é importante aqui, antes de entrar propriamente na ação das Forças Armadas. As Forças Armadas, por assim dizer, organizar-se, como é muito típico nosso em termos de organização para este tipo de gestão de crises, aquilo que nós chamamos a batalha interna, que ao cabo e ao resto é tratar da nossa casa, por assim dizer, e a batalha externa, que de algum modo é operarmos em função dos desafios que nos são colocados no ambiente externo, e neste caso concreto da pandemia, o grande objetivo, podemos dizer, estratégico do emprego das Forças Armadas foi a manutenção de uma capacidade de resposta adequada, por assim dizer, às necessidades do país, daquilo que nos foi sendo pedido. Enfim, tivemos aqui um moto ou 3 palavras-chave para a nossa dinâmica, que foi essencialmente prevenir, preservar e responder, e julgo que é autoexplicativo estas três palavras. Baseámos muito, e foi, julgo eu, uma das condições, enfim, para algum relativo sucesso na nossa ação, foi, enfim, fazer análises perspectivas sobre a evolução dos cenários, não só com a experiência que íamos vendo de outros sítios, mas também com estudos perspectivos relativamente a cenários que podiam ser criados em determinadas áreas ou que estavam a acontecer ou poderiam acontecer, no sentido de organizar melhor a resposta, mesmo antes de sabermos exatamente o que é que nos ia ser pedido, mas antecipávamos que em algumas enfim, capacidades que nós temos poderiam ser chamadas, seja esta resposta no plano interno ou no plano externo, e em estreita interligação, por assim dizer, com os principais stakeholders ou intervenientes na gestão nacional da pandemia. E sempre com uma avaliação permanente, que é uma característica nossa também, da instituição militar, que é estar a avaliar permanentemente os processos e, de algum modo, ir introduzindo este mecanismo de retroação relativamente à performance, que é muito importante. No âmbito interno, nós parámos todas as atividades não prioritárias, nomeadamente atividades com maior risco presencial, por assim dizer, a formação, o treino, mantivemos o ensino, por assim dizer, também à distância, como toda a gente. Trabalhámos muito em teletrabalho, o que é uma coisa que não é muito normal na instituição militar, não é? Nós trabalhamos com os nossos postos de comandos e as nossas estruturas de Estado-Maior de forma coesa e presencial, mas enfim, tivemos que nos adaptar muito rapidamente a este sistema, com grandes desafios, especialmente nas comunicações, e nós trabalhamos muito com comunicações seguras, portanto isto muito baseado na internet e não em redes privativas, enfim, trouxe-nos alguns desafios. Trabalhámos desde o princípio, logo desde o início da pandemia, desde o início logo de março, em turnos de trabalho de 14 dias, portanto, em que as pessoas estavam em casa 14 dias e metade, por assim dizer, estava a trabalhar, de modo a associar este período de resguardo em casa das pessoas, no sentido de termos o mínimo impacto na operação, por assim dizer, portanto, com estas quarentenas, de modo a preservar o potencial humano e fizemos desde o início planos de continuidade de trabalho, portanto, que ainda hoje duram, e enfim, vão sendo trabalhados de acordo com a realidade.
E outra característica que é importante é que associamos o sistema de saúde militar ao processo de decisão, não é? A todos os níveis, não é? Portanto, os médicos hoje estão presentes como assessores a todo o nível dos processos de decisão e têm, enfim, uma palavra importante a dizer isto. E tivemos que fazer uma gestão também muito crítica, isto ainda no plano interno, que é a gestão das nossas forças nacionais destacadas que estão no estrangeiro, que estão inseridas em organizações internacionais, com os quais nós tivemos que trabalhar, porque tinham modelos, e os países hospedeiros onde eles estão, portanto, com uma gestão, de facto, das quarentenas e dos movimentos e, enfim, todo o bloqueio internacional que houve nas viagens de avião, que também, de algum modo, complicou, o que levou que alguns contingentes que estavam à espera de estar lá, sei lá, 6 meses, acabaram por já irem 8 e 9 meses, porque não há possibilidade de os rodar, possibilidade, enfim, técnica e sanitária. E, por assim dizer, foi essa, em termos internos. Em termos externos, eu não vou ser exaustivo nisto, eu vou listar aqui aquilo que foi pedido às Forças Armadas e que, afim, de algum modo é público para quem acompanhou mais estas questões. Apoio a lares de idosos, que foi uma das grandes questões que se colocou aqui no nosso país e noutros, seja apoios na área médico-sanitária, logísticos, desinfecções de lares, apoio à realização de desinfecções, enfim, em escolas, nos lares, viaturas, enfim, capacidades que de algum modo inicialmente residiam, hoje já há mais instituições a fazer ações de desinfecção, mas na altura residiam essencialmente nas Forças Armadas. Uma operação gigantesca que foi a operação logística de apoio à reabertura das escolas, com ações de sensibilização em todas as escolas do país, do sistema público, ações de sensibilização para a higienização com a população escolar, e a distribuição de milhões de EPIs e gel a todas as escolas do país todo, isto feito num espaço de 3 semanas, o que foi de facto um desafio bastante grande. Apoio médico a doentes do Serviço Nacional de Saúde, através do polo do Hospital Militar do Porto, onde estiveram, enfim, muitos daqueles lares do Norte, os problemas mais complicados foram evacuados para o Hospital Militar do Porto, onde estiveram internados, mesmo com apoio de cuidados intensivos. A disponibilização do Hospital das Forças Armadas aqui no Polo de Lisboa a outras entidades públicas, para efeitos não só de fazer testes, como também de internamento caso fosse necessário. A disponibilização, isto foi uma antecipação que nós fizemos, a antecipação de centros de acolhimento para o Serviço Nacional de Saúde baseado nas unidades militares, em que ativámos mais de 1000 camas para apoio ao Serviço Nacional de Saúde. A disponibilização de capacidade laboratorial, apoio aos sem-abrigo em Lisboa, já vai mais de 100 mil refeições que têm sido fornecidas pelas Forças Armadas, no âmbito do apoio também aqui, neste caso, mais à Câmara de Lisboa, montagem de hospitais de campanha, enfim, e postos médicos, isto tem sido, não é só desta pandemia, mas tem sido apoio logístico e transportes, transporte aéreo de material e pessoal, não só para regiões autónomas, mesmo para apoio aos governos regionais, mas também evacuação estratégica até e repatriamento de cidadãos portugueses que foram apanhados no início da pandemia e isolados em determinadas áreas. Trabalhámos muito o aspecto também da inovação na área da saúde, enfim, construímos, enfim, um modelo, protótipo, uma máscara de pressão positiva que está neste momento a ser, enfim, produzida, ventiladores e outras questões na área da inovação. Enfim, e apoio também com oficiais nossos das Forças Armadas a alguma capacidade de comando e controle, por exemplo, do Hospital de Campanha que foi montado pela Câmara de Lisboa, onde estão militares portugueses, das Forças Armadas Portuguesas a apoiar também o funcionamento. Relativamente ao processo das lições aprendidas, eu gosto de chamar isto à colação porque temos notado que muitas vezes as organizações não se preocupam muito com isso. Não quer dizer que, enfim, que joguem fora a sua experiência, mas isto é importante ter isto de forma estruturada e nós damos muita importância a isto. Não vou listar aqui as lições que nós temos identificado, porque isto é ao longo do... Sr. General, eu peço desculpa estar a interrompê-lo. Eu acho que íamos terminar agora uma ronda com o outro colega. Sim. E acho eu estou a chegar também ao fim. Devíamos voltar a essa questão das lições aprendidas, que eu acho que gostaria que voltássemos a falar nisso numa segunda ronda. Ok? Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Passava então agora a palavra ao Dr. Gonçalo Órfão, que é médico especialista de imunoterapia no Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, CHUC, mestre em Medicina pela Faculdade de Medicina de Coimbra, integra a equipa do Centro de Referência de coagulopatias congénitas do CHUC e da Comissão Catástrofe do CHUC.
é voluntário na Cruz Vermelha Portuguesa desde 2007, atualmente assume a responsabilidade da Coordenação Nacional de Emergência desta instituição. Esteve presente como médico nas situações de exceção de catástrofes com mais impacto em Portugal nos últimos anos, como os incêndios de 2017 e as tempestades de Leslie em 2018. Foi também diretor da operação em Bondeira, em Moçambique, responsável pelas operações da Cruz Vermelha Portuguesa pós-ciclone Idai. Atualmente encontra-se responsável pela coordenação da resposta de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa à pandemia Covid-19. E, portanto, queríamos, de facto, ouvir a sua perspectiva sobre este desafio que foi para vocês, não é? A resposta ao Covid-19. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Agradecer já o convite, foi feito à Cruz Vermelha Portuguesa para também expormos aqui a nossa perspectiva, porque sem dúvida que o Covid obrigou a respostas diferentes, respostas inovadoras, e acho que é transversal a todas as instituições que tivemos que nos adaptar. A Cruz Vermelha também se adaptou. Eu vou dividir em alguma das nossas ações, nomeadamente nas primeiras ações, perceber que nós fizemos um dispositivo dedicado ao transporte de vítimas de Covid-19, o que é que nós tivemos a fazer também a nível de logística, mas também formação e, por último, os testes Covid. Porque o facto é que o Covid surge em dezembro, quando é identificado pela Organização Mundial de Saúde. Sabemos que em março, abril é quando há o grande pico em Portugal, mas nós desde o início, acho que a nível de preparação, logo em fevereiro, é quando nós emitimos à rede, naturalmente para prepararmos a rede, é uma primeira informação. Em março começamos um dispositivo dedicado de transporte de vítimas Covid, ainda numa fase de contenção, ou seja, em que o nosso grande objetivo era ainda tentar controlar a propagação da epidemia, na altura da epidemia, e o facto é que a 2 de março temos o primeiro caso Covid transportado. 8 de março estamos a ser solicitados para o Hospital Santa Maria para ajudar uma unidade de saúde hospitalar, e a 14 de março no Algarve também montamos logo uma unidade de isolamento para pessoas de Covid positivo. E, efetivamente, também só para termos um bocado uma noção do que é que foi, o que é que a Cruz Vermelha, quais foram os números da Cruz Vermelha nestes meses, e assim também de uma forma rápida e direta. Nós tivemos um máximo de 15 ambulâncias Covid, em que fomos ajustando o dispositivo mediante as necessidades, sendo que sem dúvida que a maioria das ocorrências, a maioria das situações verificaram-se no Norte. Foi onde houve o primeiro surto de Covid, Norte com algum apoio do Centro, a zona de Lisboa, sendo que isto foi a progressão do número de transportes efetuados. Isto é um dispositivo que entretanto terminou, porque deixámos de ter a fase de contenção para uma fase de mitigação, onde todas as ambulâncias da rede, de todo o SIEM, todo o Sistema Integrado de Emergência Médica, passaram a fazer esse transporte, mas o nosso pico, nós fizemos 36 transportes num dia, em que tivemos 15 ambulâncias a salvaguardar a nível nacional este tipo de resposta. Esta resposta, como já foi dito aqui, a nível logístico, foi complexo. Foi complexo porque, efetivamente, nós tivemos que pensar não só na logística interna dentro da Cruz Vermelha, ou seja, nós tivemos que fornecer todas as nossas equipas com o material e os EPIs necessários para poderem desempenhar o seu papel, mas também desempenhamos o nosso papel não só na área de apoio de emergência para hospitalar, mas de apoio de saúde, apoio de realojamento de emergência e de apoio a outras entidades. Nós tivemos solicitações desde serviços municipais de proteção civil, serviços distritais, unidades hospitalares, agentes de proteção civil e mesmo outras entidades que nos foram solicitando apoio. Nós, o material que havia a nível nacional, efetivamente, foi todo distribuído, dentro de 17 tendas, 1000 camas de campanha, 1000 cobertores, outros materiais do ponto de vista logístico e mesmo alimentar, que acabaram por ser distribuídos a nível nacional e conferir uma reserva de ação de algumas regiões. Efetivamente, aqui uma distribuição por regiões. Percebemos que, e perceber aqui o Algarve e o Alentejo, que a nível logístico da Cruz Vermelha são bastante ativas, e dadas serem situações que do ponto de vista preventivo pretenderam logo ter essa reserva, daí serem 2 regiões de uma fase inicial não tiveram um pico de doença, mas onde a nível logístico a Cruz Vermelha teve um papel importante. Internamente percebemos também que, e nós começámos logo desde o início, em fevereiro nós fizemos as primeiras encomendas de EPIs para constituir uma reserva nacional. A título de curiosidade, eu posso dizer que as primeiras batas descartáveis que nós adquirimos foram 70 cêntimos, quando agora no mercado andam entre os 5 e 6 euros. Ou seja, toda esta preparação efetivamente deve ser feita. Nós
começámos a distribuir kits a nível nacional para dar a resposta à Cruz Vermelha. Março, abril e maio, e aqui é o crescendo, porque em maio criamos um centro logístico para podermos ter toda a rede coberta. O consumo, naturalmente, foi no norte. Percebemos também que, a nível e comparando agora o período de estado de emergência com o estado de calamidade, nós tivemos uma distribuição de máscaras cirúrgicas, que a Cruz Vermelha possuía uma reserva estratégica de 2 milhões previamente à epidemia na nossa posse. Tivemos um consumo maior na fase de calamidade, também está decorrente das indicações atuais do uso de máscara cirúrgica de uma forma mais regular, e houve essa distribuição a nível nacional, mas também para termos uma ideia, foram todos os EPIs que têm sido utilizados e têm sido pedidos do âmbito nacional. Isto foi suportado com base nas nossas plataformas logísticas, que neste momento temos no Norte e no Alentejo, ou seja, em Beja, Coimbra e Maia, e foi com este apoio que nós também conseguimos distribuir a nível nacional todo este apoio. Desde o início também foi nossa ambição apostar na formação. Inicialmente uma formação presencial, ou seja, foi uma formação que começou em fevereiro, quando ainda havia condições do ponto de saúde pública para fazer formação presencial. Formarmos cerca de 1000 socorristas voluntários da Cruz Vermelha para poderem atuar perante a pandemia, sendo que depois tivemos que criar uma estrutura de formação e learning, uma formação numa plataforma de Moodle, em que continuámos a formar para cuidados associados ao Covid-19, mas também noutra área que nós também aproveitámos para aumentar a nossa capacidade de resposta de equipas, nomeadamente na área da mortuária e do levantamento de corpos. Aqui há umas imagens da formação das nossas equipas mortuárias, mas todo o trabalho que muitas vezes acaba do ponto de vista logístico para depois no final, e aqui as fotos de Santa Maria, conseguir-nos ajudar estruturas existentes e a reforçar as ações que já estão a ser feitas. Onde é que a Cruz Vermelha, e no âmbito da resposta pré-hospitalar, nós podemos dizer que apoiámos também do ponto de vista social, no ponto de vista de pedidos. A nossa vertente social teve um aumento significativo da ajuda de géneros alimentares e mesmo de vestuário, ou seja, toda a rede da Cruz Vermelha que já apoiava do ponto de vista social, deparámos com o aumento destes pedidos. Deparámos também com o aumento dos pedidos feitos através do nosso sistema de teleassistência e de pessoas vulneráveis, também tivemos um aumento do pedido, e a nossa preocupação aqui também tivemos que inovar, e na inovação eu saliento que nós inovámos do ponto de vista dos nossos profissionais, que desde o início criámos linhas de apoio psicossocial e de apoio direto, mas também, e do ponto de vista técnico e direto, a realização de testes Covid. Houve uma necessidade levantada numa fase inicial, a recomendação da Organização Mundial de Saúde de fazer testes, de tentarmos identificar os elementos positivos, de isolar esses elementos, controlar a pandemia através da realização de um número significativo de testes Covid. E a Cruz Vermelha, que nós não temos nenhum laboratório, temos experiência na área de saúde, experiência na área de enfermagem, criámos equipas, montámos um primeiro posto fixo de testes Covid no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, e depois avançámos para equipas móveis, brigadas, de norte a sul do país, de modo a poder cobrir necessidades que estavam a ser identificadas pelo próprio governo. No presente temos mais de 18 mil testes efetuados, trabalhamos com mais de 6 laboratórios a nível nacional, e é uma área que ainda hoje em dia a Cruz Vermelha continua a efetuar para termos o apoio e efetivamente conseguimos identificar de uma forma mais direta e rápida todos os casos positivos que necessitem de uma intervenção a nível de saúde pública. Isto foi a imagem, e para terminar esta primeira fase, a imagem da atividade da Cruz Vermelha nestes meses que ainda estão a desenvolver, e eu penso que mesmo a nível da ação da emergência, e nós estamos muito habituados a lidar de emergências do ponto de vista rápido. Costumo dizer que nós, as nossas emergências, estamos habituados a lidar do ponto de vista de corridas de 100 metros. São sprints, em que nós sabemos que vamos para o incêndio, temos uma semana do incêndio e voltamos à nossa normalidade, temos um tempo de recuperação e de resposta, temos uma cheia, a mesma situação. Mesmo algumas situações de calamidade natural, temos falado de um mês. O facto de nós ficamos agora, e o que tem colocado à prova todas as nossas equipas, é que nós não estamos a falar de uma corrida rápida, estamos a falar de uma maratona. Eu penso neste momento, nenhum de nós sabe quando é que vai efetivamente terminar esta situação da pandemia de Covid-19, o que obriga a criar não só respostas, criar novas respostas inovadoras, mas também prolongadas no tempo, porque efetivamente há uma necessidade
que esse apoio se mantenha e que tenha uma sustentabilidade para podermos estar presentes. Agradeço, esta era... Muito obrigado, Dr. Gonçalo Órfão, foi também muito importante a sua reflexão e, de facto, estamos a ver que as instituições que aqui estão a participar neste webinar tiveram um papel fundamental e crucial em muitos aspectos e muito vejo que se deve à sua própria organização interna com capacidade de resposta. Eu fiquei impressionado com o facto de terem 2 milhões de reserva estratégica e já iremos voltar a isso. Eu agora ia passar às perguntas aqui mais, e então ia propor a ambos os nossos generais que falassem um pouco sobre lições aprendidas e eu estive há dias num seminário no Instituto de Defesa Nacional onde falamos de uma outra coisa importante e sei que os militares são muito ligados a este tipo de conceito que é a doutrina, não é? A doutrina para efetivamente ter capacidade de dar resposta a situações destas. E, portanto, eu perguntaria então ao Sr. Professor General Belchior da Silva e depois ao Sr. Tenente General Marcos Fronha, que nos fala um pouco sobre estas questões das lições aprendidas e das doutrinas importantes para este tipo de respostas. Por favor. Muito obrigado, professor. O que eu posso dizer, eu devo referir que já sou um oficial-general reformado desde o ano passado e, portanto, agora a minha atividade é mais académica na Universidade Agostinho Neto. Mas mesmo assim, como académico, e o facto de ter sido militar até há pouco tempo, uma das questões que sempre chamou a atenção foi o quadro da possibilidade da nova guerra. Portanto, nós estávamos muito centrados no uso da tecnologia sofisticada, como as bombas de hidrogênio, bombas atómicas, etc. E abandonamos um pouco, esquecemos-nos da possibilidade de outros agentes serem protagonistas de um quadro de guerra praticamente sem declaração. E aqui o quadro da Covid vem precisamente demonstrar o quão importante é que o mundo esteja preparado para não só olhar para as ogivas nucleares, etc., e toda essa capacidade que conhecemos, formal, mas também para os agentes biológicos que podem jogar um papel fundamental e bloquear o mundo. O mundo ficou parado, o mundo parou por causa de um vírus. Então, um vírus que está a circular fez parar o mundo. É quase que inacreditável. O número de mortos que existem até agora já são semelhantes às 2 bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki. Que a primeira foram 120 e tal mil mortos e a segunda foram 200 e tal mil mortos. A Covid já tem 500 mil mortos. Portanto, em termos de atenção que se deve dar aos países, os papéis das Forças Armadas que são extremamente relevantes, o papel da inteligência, a inteligência médica, que era do ponto de vista civil e muito mais importante do ponto de vista militar, assumem um papel relevante na visão, na abordagem destes outros agentes capazes de confinar sociedades, de causar autênticos desastres. Numa conferência da Associação Pan-Americana de Saúde Pública, já há especialistas a preverem um desastre desta magnitude, não vindo de agentes biológicos, mas vindo das mudanças climáticas. E, portanto, já há grupos também a prepararem a capacidade de resposta para uma situação de um desastre climático de escala global. Portanto, há que, de facto, não basta ter sistemas de saúde e isto tudo, os feridos, os doentes, e, portanto, há que ter uma previsão e uma análise muito profunda sobre o que poderá acontecer. Muito obrigado.
professor. Temos uma pergunta geral, por favor. Muito obrigado. De forma muito rápida, relativamente às lições aprendidas, eu gostava de tocar aqui 2 pontos. E eu abordei de algum modo logo quando falei, é a questão do processo. Nós, e essa é uma experiência que temos tido nas Forças Armadas, e julgo que é importante passá-la, é que o mecanismo das lições aprendidas e de introduzir melhorias na doutrina, nos procedimentos, exige uma organização que o faça, não é? Não é só a nossa memória própria das coisas que fazemos que vai alterar substancialmente a performance no futuro. Portanto, o que nós temos é, de facto, uma organização, um grupo de pessoas que, seja para uma operação militar normal, seja para esta pandemia, seja para um exercício, que nós ativamos, que é um grupo de analistas que se foca essencialmente em tentar analisar os processos, enfim, a própria doutrina que é emprego, e depois fazer a análise, enfim, em coordenação com os diversos intervenientes, não é? Depois numa fase mais avançada, para identificar primeiro o que nós chamamos de lições identificadas e depois serem analisadas e só passam a lições aprendidas propriamente dito depois quando tem um efeito sobre a organização, seja na doutrina, seja nos procedimentos. Portanto, eu gostava de chamar a atenção para esta questão fundamental de haver alguém que está, não vamos dizer de fora, porque tem que estar dentro, mas está fora do sistema a observar o sistema a funcionar. E é uma primeira análise que nós fazemos, é de facto a questão da doutrina e da adaptação que temos que fazer à doutrina para este tipo de situações que são novas, não é? Eu também chamo muita atenção para a questão do treino. A primeira experiência que tivemos é que nesta situação de emergência, com aquelas organizações que nós mais trabalhamos, uma delas é a Cruz Vermelha Portuguesa, em que já participamos até em exercícios, noutras dimensões, de outras calamidades e de outras situações, mas quando as pessoas já treinaram em conjunto e já que têm um conhecimento mais ou menos, enfim, não direi profundo, mas mínimo dos procedimentos, as situações no terreno funcionam de forma muito mais fluida. Tenho o caso da Cruz Vermelha, do Lar Pergalar em Vila Real, onde trabalhamos diretamente com a Cruz Vermelha. De facto, se não fossem 2 organizações que se conhecem bem, teria sido tudo muito mais complicado para apoiar tudo o que se passou no Lar em Vila Real. E noutros lares no Norte com a Cruz Vermelha. Portanto, o treino e o exercício que já fazemos com algumas organizações, nomeadamente para a parte dos incêndios e outros tipos de calamidades, eu julgo que nas emergências de caráter médico-sanitário tem que ser treinado. E aqui tenho que falar depois pelo aspecto não positivo ou negativo de que as instituições que nunca têm trabalhado muito connosco, nomeadamente mais na área da saúde, a coordenação foi muito mais difícil e muito mais complicada de pôr no terreno. E, portanto, acho que isso é uma lição identificada que deve ser para todos e temos que, de algum modo, melhorar, porque, como foi dito, a pandemia não vai acabar agora. A única coisa, julgo eu, que nós sabemos é que, enfim, essa terminologia do novo normal vai mesmo acontecer. Portanto, nada será como antes. Isso eu não tenho, mesmo com vacinas, mesmo, porque as vacinas servem só para algum tipo de vírus, quando eles mutam, a coisa já não... Enfim, e viram com certeza mais pandemias. Portanto, eu acho que é importante uma coisa que o Jornal Vélez de Silva falou, eu não lhe chamaria só inteligência sob o ponto de vista do acesso à informação, é mesmo o conhecimento. Os mecanismos de busca do conhecimento dentro das próprias organizações sobre o que é que nos está a acontecer é muito importante para uma resposta positiva e com boa performance. Portanto, e nós sentimos isso, mesmo sem ser, enfim, também temos médicos, como é lógico, nas Forças Armadas, mas é preciso conhecer como é que pode evoluir um surto pandémico, não é? Para termos as capacidades, para fazermos a perspectiva e termos as capacidades adequadas, porque algumas capacidades têm que ser reconstruídas. E, portanto, isso não acontece de um dia para o outro, só trabalhando com cenários e para haver cenários fiáveis tem que haver conhecimento. Não é? E o conhecimento é uma questão que está, não só o conhecimento científico, médico-sanitário, mas da própria evolução da sociedade, como a sociedade reage a estas coisas, porque depois há questões, como nós vimos também, acopladas a isto, não são fundamentais, mas são importantes, que é as questões também da segurança pública, da gestão pública, da gestão dos mecanismos de segurança, que têm impacto sério na gestão da pandemia nas suas diversas fases. Não é? O comportamento das pessoas, não quer dizer que Portugal seja um mau exemplo, ou um bom exemplo, é um exemplo, mas vimos que isto está a trazer problemas de segurança pública noutras situações que também têm que entrar aqui. E, portanto, eu gostava de terminar com este sublinhado da necessidade da doutrina ser extensiva a todos, não quer dizer que seja aplicada de igual modo por todos, mas conhecermos e treinarmos e exercitarmos antes das coisas acontecerem,
pelo menos nem que seja à volta de uma mesa para discutir os assuntos, para saber como é que vamos reagir em conjunto. Obrigado, Sr. Tenente-General. Eu agora queria passar uma questão que nós temos aqui que colocar à audiência. Passava ao Dr. Miguel Lopes. Ok. Portanto, é para vocês utilizarem o menti.com e o código 983363 e gostaríamos de ter o vosso contributo aqui para responder a estas questões. Qual é o seu nível de concordância relativamente à integração das seguintes entidades na resposta à pandemia e às necessidades de saúde e sociais? Portanto, a vossa perspectiva de concordância, perceber até que ponto é que estas instituições efetivamente tiveram um papel ativo na resposta à pandemia. Volto aqui então aos dois oradores e agradeço desde já aqui a ajuda da minha colega Filomena Martins, que acho que gostava de vos colocar duas questões que estão relacionadas. Por um lado, a questão da coordenação, que já o Sr. Tenente-General já mencionou um pouco, a coordenação nas respostas. E outra coisa que gostaríamos de saber, que era como é que vocês sentiram o outro lado não Covid das doenças, não é? A questão dos doentes crónicos, a questão de outros doentes que, de uma maneira, ficaram limitados no acesso à saúde. E, portanto, doutor Miguel Osório de Castro, por favor. Não está connosco? Acho que, olha, aconteceu qualquer coisa, portanto, Dr. Gonçalo Orfão, por favor. Sim. O Covid é sempre uma situação muito complicada e no que torna outras doenças, a mortalidade do Covid é expressiva, mas não nos podemos nunca esquecer do tipo de doenças. O que nós podemos dizer, e da perspectiva dos números da Cruz Vermelha, e também já são puros, são números partilhados pelo INEM, é que o número de ocorrências emergentes que a Cruz Vermelha teve durante estes meses quase que caiu para metade. Ou seja, todas as nossas saídas de emergência ativadas pelo INEM, que fazíamos regularmente, diminuíram significativamente. O que é que também reparávamos? Muitas vezes, mesmo no nosso contacto com alguns doentes regulares, o número de consultas diminui, é conhecido, mas muitas das pessoas também evitavam ir ao hospital. E tínhamos também um maior número de pessoas, de doentes, que mesmo após a chegada da ambulância e aquela avaliação inicial, recusavam a ir ao hospital com medo, e literalmente medo, da Covid-19. Ou seja, é um facto que a Covid-19 veio interferir em todos os tratamentos associados às restantes doenças e que é algo que também vai ter que ser repensado em termos de organização do sistema, com os circuitos que foram criados, e nós notámos isto numa fase muito inicial, quando os hospitais, hoje em dia sabemos que os circuitos estão mais diferenciados, sabemos que existem espaços mais dedicados para que efetivamente existem os doentes Covid, mas numa fase inicial havia muito desconhecimento, havia muito ainda adaptações para o atendimento de doentes com suspeita de Covid, e notou-se um grande medo de todos estes doentes quando havia uma necessidade de intervenção hospitalar. Ok, muito obrigado. Tenho aqui mais um conjunto de perguntas para os nossos colegas com experiência militar e como é que, portanto, tendo em conta que houve aqui alguma maior incapacidade de resposta de algumas instituições de saúde públicas, como é que vem, de uma maneira, esta colaboração futura no setor militar, no sentido de apoiar, como o Sr. Tenente-General mencionou, que a vossa ligação, a vossa experiência de ligação à Cruz Vermelha ajudou na resposta. Será que uma maior ligação com outras entidades da saúde públicas podem ajudar a outras respostas no futuro? Sr. Tenente-General, força.
Não, eu posso, enfim, eu julgo que a questão da Cruz Vermelha, enfim, já falei nela, mas há outros casos também, enfim, com os bombeiros e com outras corporações com quem trabalhamos muitas vezes em outras situações. De qualquer modo, mesmo com quem começámos a trabalhar de novo, por exemplo, caso com o Ministério da Saúde, por assim dizer, em termos destes apoios, ou com o Ministério da Educação relativamente enfim, o apoio às escolas, o Ministério da Justiça relativamente às prisões, às ações que foram feitas nas prisões, sensibilização e, enfim, também de higienização quando foi, e desinfecção quando for necessário. É evidente que o processo foi melhorando ao longo do trajeto, como é lógico, não é? Em termos de coordenação, enfim, da própria linguagem que é preciso empregar, mesmo entre diversas autoridades, diversas entidades dentro do Estado, por vezes esta questão da doutrina tem muito a ver também com a linguagem e com a comunicação, quer dizer, se as pessoas, se uma determinada expressão ou uma determinada palavra não está associada a um conceito que é inteligível por todos da mesma maneira, o sistema não funciona bem. É evidente que ao longo do processo nos últimos meses tem vindo a evoluir, mas é mais uma vez uma prova que a exercitação anterior de determinado tipo de cenários, determinado tipo de situações, em determinado tipo de exercícios, por assim dizer, às vezes nem é preciso tanto o treino na prática das coisas a acontecerem, do treino dos agentes, por assim dizer, também é útil, mas o treino ao nível de topo, por assim dizer, relativamente aos mecanismos de gestão de uma crise desta natureza, acelera a resposta inicial muito logo. Enfim, as coisas não demoram tanto tempo a acontecer como aconteceu quando as pessoas, enfim, nem se conhecem tão pouco, né? Bem, isso conhecer-se às vezes, mas não conhecem tão pouco os mecanismos, como é que funcionam as organizações. Eu julgo que isso é a grande experiência que tem que haver ao nível do Estado uma transversalidade no processo da gestão de crises, sejam elas de que natureza fora. Tem que haver um órgão que gere de algum modo a crise, e depois a crise se é mais sanitária, enfim, está mais pendurada estará mais pendurada na saúde, se for mais da segurança pública, será mais na administração interna, se for mais de uma crise internacional, estará mais na defesa e nos negócios estrangeiros, mas os agentes que estão em rede a funcionar são, do modo geral, os mesmos. Isso convinha exercitar, eu já não diria tanto, pelo menos uma vez por ano, ou mesmo mudando as temáticas das crises, mas de algum modo haver, ao resto o que é necessário é haver um gabinete de gestão de crise que coordene e lidere este processo de forma integrada. E nós não o temos em termos de funcionamento. Não é evidente que a Constituição e as nossas leis têm, de facto, as responsabilidades de cada um. Estamos muito habituados a esta questão dos incêndios e das crises no âmbito da proteção civil, e essas funcionam bem, e de algum modo o papel, eu tenho que também dizer aqui, o papel central da Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Emergência de Proteção Civil, na gestão desta crise e na coordenação deste barco, por assim dizer, que tem sido a gestão desta pandemia, que, enfim, e simultaneamente com a saúde, enfim, mais no aspecto sanitário, na gestão da questão médico-sanitária, mas, enfim, julgo que aqui a palavra-chave é mesmo treino e exercício e criação de doutrina, claro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora volto então ao Dr. Miguel Rosário Castro. Estamos a falar da questão da coordenação e também dos aspectos ligados a fatores de doença não Covid, não é? que não foram cobertos, devido ao facto de muitas instituições de saúde terem fechadas ou estarem focadas sobretudo em Covid-19, que papel é que desenvolveram e que acham que pode ser desenvolvido por instituições privadas que estão no terreno para apoiar esse tipo de situações de crise? Portanto, aqui em Angola também temos outro tipo de doenças, nomeadamente tropicais, em que também são sazonais e, de facto, há um certo receio das pessoas irem ao médico em termos de pandemia de Covid e, às vezes, descuram outros potenciais riscos para a saúde. Portanto, a informação acho que é uma arma essencial ao longo desta pandemia, e aprendemos muito, essencialmente, como disse o Sr. General Belchior, em que isto é quase como, assemelha-se quase a uma guerra, mas em que a sociedade tem um papel importantíssimo, e acho que a passagem da mensagem de informação e a boa informação é sem dúvida essencial. O Sr. General Belchior também falou sobre
o papel da comunicação social na transmissão da mensagem, e sendo instituições privadas, algumas delas, acho que têm um papel fundamental. No que diz respeito a nós, em termos de resposta, é mais em termos de informação, de associação de tecnologia, para evitar que haja deslocamento e aglomerados de pessoas no acesso aos serviços de saúde. Portanto, como já tinha dito antes, telemedicina, consultas ao domicílio. Portanto, acho que são as grandes adaptações da nossa atividade diária. Professor Luís Lapão, tens que ativar Luís o Lapão, microfone. era só para acrescentar, não era acrescentar, mas chamar a atenção para aquilo que foi dito pelo Sr. General Marco António Mendes, a questão do treinamento. A questão do treino é fundamental e a questão da coordenação. Nós em Angola temos, a coordenação é feita pelo Ministério do Interior e como militar fui diretor de um exercício para a coordenação de catástrofes que juntaram todos, os militares, civis, etc. E também fui diretor de um exercício de abordagem a uma epidemia de ébola, porque nós estamos numa zona de África, de floresta tropical, onde ocorrem estas epidemias. E, portanto, esta questão do treinamento e da coordenação, que integre todos, que todos conheçam o que possam fazer, é extremamente importante treinar em todos os países, não é? Porque isso vai melhorar muito a capacidade de resposta. Sr. Alciol da Silva, tinha aqui uma questão, já agora complemento, que também o Dr. Miguel Osório de Castro mencionou. O que é que lhe parece a importância da telemedicina, sobretudo nestas circunstâncias e em África? Eu penso que é uma questão importante, a questão do uso das tecnologias devido a esta situação da pandemia, tornou-se relevante e crucial. E não só em África, mesmo na Europa, como disse o Sr. General Marco António Mendes, também utilizaram a via de comunicação eletrónica, etc., para coordenarem a sua atividade diária e, portanto, cada vez mais vai ser o novo mundo, digamos, vai ter que fazer uso substancial destas tecnologias. Para nós foi uma experiência muito importante e está a passar-se com as escolas também, com os serviços, supermercados, etc. Um ponto que gostaria de deixar também era sobre o que referiu o Dr. Miguel Osório. Creio que foi o Dr. Miguel Osório na questão da diminuição dos doentes devido à situação de pandemia. Portanto, é uma questão muito relevante, principalmente em África, não é? Porque há doenças sazonais, como disse o doutor, que neste momento exercem uma pressão muito grande sobre os serviços de saúde. E o receio das pessoas irem ao hospital, porque o hospital está a prestar serviços de atendimento à Covid e outras situações, como dizia também numa conferência da Associação Americana, há a possibilidade de levantar-se uma epidemia de uma doença que é usual, porque são negligenciadas, tudo concentrado para a Covid e, entretanto, surge uma outra epidemia e silenciosamente progride e junta-se à Covid. Portanto, é uma atenção para nós, em África, principalmente, temos que dar uma atenção muito particular a esta situação. Muito obrigado. Vamos para uma volta final. E pegando um pouco do que tudo tem dito e daquilo que é o novo normal, e deixava a questão também colocada aqui por alguns dos nossos participantes, que é e alguns já mencionaram alguns aspectos, mas gostava que reiterassem um pouco isso. O que é que depois desta
desta pandemia, destas lições aprendidas? O que é que vai mudar nas vossas organizações? Será que a Cruz Vermelha vai passar a ter 4 milhões de máscaras ou de equipamentos na reserva estratégica? O que é que vai mudar nas vossas organizações? Senhor Tenente-General, por favor. Muito obrigado. Bom, eu acho que o grande desafio que se põe a todas, e às Forças Armadas também, é essencialmente melhorar a agilidade para fazer face a situações, enfim, novas, por assim dizer, não é? E julgo que esta é uma grande experiência. Nós podemos dizer que no passado há muita coisa que aconteceu de novo, só que o tempo da resposta, parece que tínhamos mais tempo para a resposta, até pela própria mediatização enfim, dos eventos, atualmente, portanto, exigem respostas mais rápidas. E o grande problema é que, por vezes, e isto é complicado para os decisores, a resposta eficaz tem um tempo a ser dada, que não se coaduna com o tempo mediático muitas vezes. E a aceleração desse tempo mediático pode levar a respostas menos eficazes, julgo eu, não é? E, portanto, isto é uma preocupação que nós, enfim, quem está à frente dos processos de decisão tem que ter tem que arranjar maneira de ter o seu próprio recato para a decisão, é evidente, discutida, comunicada, mas eu julgo que é a grande questão que se põe no futuro. Uma agilidade inteligente das organizações tem que ser melhorada. Melhor resposta mais rápida, mais eficaz, e para isso nós temos que nos tornar mais ágeis mentalmente e mesmo sob o ponto de vista das capacidades de operar. Esta é a grande questão que eu vejo para o futuro, porque a única certeza que eu tenho hoje é que isto vai acontecer mais vezes e de forma mais rápida. Portanto, a não ser que haja um bloqueio, um lockdown internacional de tal modo que se consiga parar o mundo de um dia para o outro, não é? Provavelmente no futuro essa resposta será mais rápida, mas vamos ver. Eu, antes de terminar, gostava também de dar aqui um cumprimento especial ao Dr. Miguel Osório de Castro, não é que eu conheça pessoalmente, mas sou um grande amigo do pai dele, que é um distintíssimo médico militar, enfim, já na reforma, mas que eu conheço muito bem e que ontem me ligou a dizer que o filho ia participar e que está em Angola. Pá. Portanto, desejo uma boa estadia também para Angola, para o Dr. Miguel. Obrigado. Cumprimentos também, Sr. General. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Tenente-General. Passava então ao Sr. Professor Belchior da Silva, que faça aqui esta reflexão final sobre o novo normal e o que é que vai mudar na faculdade, não é? O que é que vai mudar na Universidade Agostinho Neto, não é? Depois desta situação. Muito obrigado, professor. Eu penso que uma das mudanças será o uso das tecnologias no ensino. Quer dizer, a possibilidade, de facto, do ensino à distância poder ser feito usando tecnologias vai ser um fator importante, mesmo por causa da dimensão do país que nós temos, não é? E, portanto, eu penso que no futuro vai-se dar mais atenção e não uma certa aversão até que podemos dizer que havia em termos do ensino à distância. Em termos de instituições, eu penso que é um pouco aquilo que já disse e que o Sr. General Marco António também sublinhou, é a necessidade de haver uma vigilância inteligente nas diferentes instituições dos países, não é? E que possam fazer esse lockdown, se existir um novo vírus, possam bloquear tudo e fechar as portas e impedir que venha, que receba a epidemia no seu país. Mas, portanto, esse sistema de vigilância deve existir para preparar toda a capacidade de resposta e, acima de tudo, treinar os cenários de uma forma integrada será uma nova maneira de estar, provavelmente, das sociedades no futuro. Muito obrigado. Dr. Gonçalo Orson, por favor. Eu deixava também aqui uma nota no que concerne à coordenação, porque o que nós verificamos é que também a Covid obrigou-nos não só a ter uma coordenação completamente diferente, não só por volume que tínhamos,
pelo volume de instituições, pelo volume de situações, por área geográfica, que de um momento para o outro nós não tínhamos um problema numa região limitada a uma zona geográfica, mas tínhamos um problema nacional em todas as zonas, em que tínhamos que coordenar que meios é que podíamos dispensar para uma determinada zona em prejuízo, provavelmente de outra, mas também dos conteúdos, porque foram conteúdos de saúde, e quer queremos, quer não, que os palestrantes somos maioritariamente médicos, mas a verdade é que os gestores de emergência estão habituados, nem todos, a lidar com conteúdos de saúde que têm metodologias de ação muito próprias e definições técnicas muito próprias que obrigam também a sermos muito específicos na nossa maneira de atuar. E por último, a parte tecnológica, porque de repente de toda uma coordenação pessoal e nos sentávamos todos à mesma mesa, que era o que acontecia até fevereiro, tivemos que começar a fazer uma coordenação tecnológica com as limitações e necessidades de adaptação, com as mais-valias inerentes naturalmente, também permitir uma interação de maior número de instituições de uma maneira mais fácil e rápida. Por isso, eu acho que ainda é um bocado precoce dizer o que é que vai mudar. Há coisas que nós já tivemos que mudar. E acho que, como o Presidente da Organização Mundial de Saúde disse quando decretou a pandemia, a inovação vai ser, sem dúvida, o necessário nestes meses para continuarmos a criar uma resposta que esteja à altura das necessidades. Sem dúvida que esta coordenação tecnológica vai para ficar e certamente vai facilitar. Sem dúvida que o know-how e o conhecimento técnico na área de saúde, no que concerne as áreas, também é algo que teve um crescimento exponencial, nomeadamente a saúde pública em emergências, e esperemos que algo também já tem vindo a ser falado muito nos últimos anos, que são as reservas estratégicas, que mais do que reservas estratégicas de instituições, reservas estratégicas nacionais, não só de equipamentos médicos, mas também de medicação, porque a resposta muitas vezes é transversal não só a pandemias do ponto de vista como aconteceu de um vírus, mas existem outras situações da área biológica, química, mesmo nuclear, que face a algumas situações nós estamos muito dependentes num mercado global, que nestas situações ele próprio também acaba por ser facilmente afetado, e por isso uma reserva estratégica local para a capacidade de resposta mediante situações de catástrofe imediata, sem dúvida que é algo que vai ter que ser repensado, bem como a capacidade nacional de produção de alguns tipos de equipamentos considerados estruturais. Por isso, eu dou um exemplo, e agora só para terminar, neste momento continuamos sem luvas, uma coisa tão simples quanto luvas, no mercado, a preço. Porquê? Porque a produção em Portugal é muito limitada, para não dizer nula, produzem-se látex, produzem-se nitrilo, e estamos totalmente dependentes do exterior. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado, nós, por mais o seu contributo. Passava então finalmente ao Dr. Miguel Osório de Castro. Depois temos o... Professor Luís Lopão, queria que respondesse a alguma pergunta ou que... Não, é o novo normal. O que é que dentro do novo normal já mudou, vai mudar na sua organização e para dar resposta aos seus desafios? Eu creio que na linha da pergunta que fez antes sobre as lições aprendidas, acho que neste caso para nós, tendo recursos também limitados no país, em termos de empresa, não digo o país em si, mas em termos de empresa, para nós o que vai mudar é de certa forma a gestão da fadiga, a resiliência no trabalho, um apoio à saúde mental, um estoque de recursos que até agora não sentimos tanto, porque estando num país em que dependemos muitas vezes de estoque estrangeiro, tínhamos uma reserva para cerca de 6 meses, mas o estoque em termos de recursos de profissionais de saúde, sem dúvida não tínhamos muito backup para estar a manter profissionais a trabalhar durante 4 meses ou 5 meses num país sem poder ir a casa, sem estar junto das suas famílias. O papel fundamental da sociedade civil, como já foi falado antes, e acho que, acima de tudo, uma adaptação fantástica de vários níveis de sociedade e da nossa própria atuação enquanto médicos e enquanto profissionais de saúde. Obrigado. Portanto, muito obrigado a todos. Isto tem sido um bom debate, excelente, fantástico. Estou muito satisfeito com os vossos contributos e com as vossas histórias que partilharam connosco. E, portanto, antes de finalizar, passava aqui ao professor Gil do Sou,
que irá fazer uma conclusão sobre o debate, irá partilhar connosco as suas opiniões de especialista e da minha parte já muito obrigado pelo vosso empenho e dedicação aqui a este webinar. Também agradecer as questões dos participantes, que eu tentei incluir nas questões, tentei misturar um pouco as questões para serem consistentes. Muito obrigado a todos. Professor Gil do Sou. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de tudo, quero agradecer a nossos 4 oradores e seus contributos excelentes e quero cumprimentar os 60 e poucos participantes a esse webinar. Eu noto que os oradores mostraram que fora dos hospitais, porque estamos a falar do extra-hospitalar, existe uma grande capacidade de intervenção num contexto como o contexto dessa epidemia, desde nas atividades de prevenção, de detecção, de diagnóstico, de tratamento dos casos menos graves e em algumas situações de casos graves, sem falar das intervenções de apoio social que foram importantíssimas. Do outro lado, observamos que desde o início desta crise sanitária, houve uma grande capacidade de adaptação do Sistema Nacional da Saúde, falando de Portugal, na forma da reorganização das atividades e, sobretudo, uma grande dedicação dos trabalhadores de saúde, mesmo em contextos de recursos limitados, como equipamentos de proteção, serviços informáticos, sem falar da grande falta de recursos humanos. Sabendo disso, eu quero fazer perguntas que, no final, depois de ter ouvido os oradores, são perguntas que são mais ou menos um sumário da nossa discussão. Primeira pergunta: essa crise pode ser uma oportunidade para melhorar a integração e a coordenação, para retomar as palavras dos oradores, integração dos serviços hospitalares e extra-hospitalares, como cuidados primários, cuidados domiciliários, serviços das Forças Armadas, serviços dos bombeiros, das organizações não governamentais, das associações de voluntários e mesmo associações de utentes. Primeira pergunta. Segunda pergunta: a crise, sendo da sociedade inteira, como dar uma resposta que envolve todos os atores que têm capacidade de contribuir à mitigação, sem falar da resolução dessa crise? Atores tanto do setor público como do privado. O privado sem fins lucrativos ou o privado com fins lucrativos. Terceira pergunta: seria uma oportunidade para reforçar o papel dos cuidados primários, nomeadamente das unidades de saúde familiar em Portugal, centros de saúde em outros países, adicionando capacidades de diagnóstico, de consulta à distância, de serviços domiciliários. Seria também uma oportunidade para expandir o papel dos
profissionais como enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e outros para poder os melhor mobilizar em contexto de crise. Se as respostas a essas perguntas são positivas, o que deve ser feito? Acho que no mais rápido possível, quando regressamos à calma, quando tiramos as lições aprendidas, como foi sugerido, era importante definir uma estratégia de resposta rápida, uma estratégia de mobilização de todos os atores que podem contribuir, uma estratégia de formação e treinamento dos trabalhadores da primeira e também da segunda linha de intervenção. Essa da segunda, a sua importância ficou muito mais visível durante essa crise sanitária. Uma estratégia que vai incluir valorização das condições de trabalho, valorização das remunerações, de maneira a ter uma força de intervenção pronta a intervir logo no início da epidemia, como se fosse uma força de bombeiros sanitários. Obviamente, isto vai ter um custo, mas pode ser um excelente investimento. Vamos ver se a vontade política vai ser suficientemente forte para enfrentar esse desafio. A minha conclusão é que sabemos que nenhum país estava preparado para enfrentar a epidemia do SARS-CoV-2. Hoje em dia, nenhum país vai poder ficar despreparado quando vai chegar a próxima crise. Então, são minhas reflexões que eu queria compartilhar com vocês e quero repetir meus agradecimentos a todos que contribuíram a esse webinar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gil Bussou. Acho que estamos no processo de terminar. Que temos então o final, temos aqui para poderem usar o mesmo sistema Menti.com para poderem avaliar como é que, escolhendo uma palavra aqui de uma maneira represente aqui o nosso webinar. Portanto, queríamos agradecer a toda a gente, todos os contributos. Acho que foi muito rico. Os contributos de várias vertentes das forças militares, das forças de segurança, dos atores no terreno, das ONGs e, portanto, de todos os atores que, perante esta incerteza que foi gerada pela Covid-19, e deram resposta. Uns mais preparados foram mais ágeis e conseguiram ajudar a mitigar muitas crises, mas isto criou, aquilo que disseram muito bem aqui no webinar, vai gerar um novo normal, para o qual, como também disse aqui o professor Gil Bussou, podemos não estar tão preparados desta primeira vez, mas agora temos que ficar preparados. Portanto, as lições aprendidas, as nossas capacidades, o nosso conhecimento, as nossas estratégias, nós agora temos a responsabilidade de ajudar a reconstruir um sistema de resposta que não esteja pronto para uma próxima oportunidade. Eu não vou demorar mais, portanto vamos terminar aqui, são quase 4h30, tivemos aqui 1h30 de discussão rica, agradecimentos a todos os oradores, a todas as instituições que participaram neste webinar, todos os participantes e que se mantiveram quase todos até ao fim, professor Gil Bussou, Instituto de Ensino Tropical, a Associação Portuguesa de Ajuda Hospitalares, muito obrigado por mais esta sessão e, portanto, boa tarde a todos, até ao próximo webinar na próxima sexta-feira, que irá lidar com questões da comunicação e